Terminando a correção, número 5, desculpa. Uma árvore foi plantada em um vaso de concreto, com 30 centímetros de altura. Então, o vaso tem 30 centímetros de altura. Em certo momento do dia, a árvore projeta uma sombra de 1,5 metro. Então, a sombra da árvore tem 1,5 metro, da parte que está de fora da árvore, de fora do vaso. Enquanto o vaso projeta uma sombra de 45 centímetros. Então, o vaso projeta uma sombra de 45 centímetros. Qual é a altura da parte dessa árvore que fica para fora do vaso? Então, você quer essa altura aqui. A altura que fica para fora do vaso. Quando eu junto a altura da árvore com o vaso, eu tenho uma altura X. Então, aqui eu tenho um triângulo, e quando eu junto, eu tenho esse triângulo maior, quando eu junto esse comprimento da sombra da árvore com o comprimento do vaso, a sombra da árvore é 1,5 metro. A sombra do vaso foi dada em centímetros. Então, nós vamos transformar tudo em uma unidade de medida só. Como a altura do vaso também está em centímetros, então a gente transforma tudo para centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1,5 vezes 100, 195 centímetros, que vai ser a soma do comprimento da árvore mais da sombra da árvore mais da sombra do vaso. Então, 195 centímetros. Pegando do maior triângulo para o menor, nós temos 195 dividido por 45, que é a medida do lado correspondente do menor triângulo, dividido por x, pegou de novo a medida do triângulo maior, por 30, que é a medida do triângulo menor. Multiplicando invertido, x vezes 45, 45x. 195 vezes 30, que dá 5.850. O 45 que está multiplicando, passa dividindo. 5.850 dividido por 45 dá 130 centímetros. Nós queremos só a altura da planta, da parte que está de fora. Então, deu 130, essa altura que está de fora vai ser os x menos os 30 do vaso. 130 menos 30, ou seja, 100 centímetros. A gente vai e transforma em metro, porque a resposta lá no livro está em metros. 100 centímetros é equivalente a 1 metro. Então, a altura da planta que está do lado de fora é igual a 1 metro. Essa parte que está acima do vaso. Número 6. É possível medir a altura a que uma bandeira está hasteada usando o espelho. Então, aqui você tem a bandeira hasteada, que você tem um espelho, usando espelho, um espelho plano e uma fita métrica. Observe a figura. De acordo com a figura, os triângulos ABC, então aqui você tem o triângulo A, B, C, I, E, D, C, E, D, C, são semelhantes. Assim, para calcular a altura da medida X, então você quer a altura dessa medida, desse triângulo aqui, uma pessoa precisa apenas conhecer sua altura. Então, aqui está a altura da pessoa, que é 1,69 metros. A pessoa precisa apenas conhecer sua altura. A distância que esta está do espelho e a distância entre o espelho e o mastro da bandeira. Então, a distância que a pessoa está do espelho é de 2,6 metros. A distância do espelho à bandeira é de 4,16 metros.
e o mastro da bandeira no momento em que ela vê no espelho o topo da bandeira. Determine a medida da altura da bandeira. Então, esses dois triângulos aqui, esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, nós vamos pegar esses outros dois também têm a mesma medida, são dois ângulos retos. Então, nós vamos pegar as medidas dos lados opostos. Então, x, pegando do triângulo maior para o menor, dividido por o ângulo oposto ao alfa é o x, aqui o alfa é o 1,69. X dividido por 1,69 vai ser igual. Então, se esse ângulo é igual a esse, esses outros dois também são iguais, então esses ângulos aqui também têm a mesma medida. Pegando 4,16, que a gente começou do maior para o menor, de x para 1,69, 4,16 metros dividido por 2,6. Nós vamos multiplicar cruzado, x vezes 2,6, 2,6x, que vai ser igual a 1,69 vezes 4,16. O 2,6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 1,69 vezes 4,16 deu 7,0304, que dividido por 2,6 dá aproximadamente 2,7 metros, que é a resposta, que no caso é a altura da bandeira. Sétimo item. Vamos entender a situação do sétimo item. Para medir a altura de um prédio, Cecília amarrou um arame no topo do prédio e depois fixou a outra ponta do arame no solo, a 5 metros de distância da base do prédio. Então, você tem aqui, ela amarrou o arame a 5 metros de distância da base do prédio. Em seguida, há uma altura de 5 metros a partir do solo. Então, aqui uma altura de 5 metros a partir do solo. Amarrou outro arame, deixando-o paralelo ao primeiro. Então, aqui está o outro arame, paralelo ao primeiro. E fixou no solo a 2 metros de distância da base do prédio. Então, está aqui a 2 metros da base do prédio. Esquematize essa situação e determine a altura total do prédio. Então, aqui a gente tem a situação. O primeiro arame foi fixado a 5 metros da base do prédio, depois ela pegou um outro que media 5 metros de altura do prédio, colocou um outro arame paralelo ao primeiro, 2 metros de distância do prédio. Você quer a altura do prédio, x, que é essa mesma altura aqui. Então, pegando x, 5 está para 2, esse 5 aqui está para 2, que é o lado correspondente a ele no outro triângulo. Aqui você vê dois triângulos, tem um triângulo menor e tem um triângulo maior. Então, 5 está para 2, como o x pertence ao maior triângulo, o 5 também pertence ao maior triângulo, x está para 5. Você pegou do maior para o menor. 5 está para 2, como x está para 5. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Desculpa que tá errado. Então, 25 dividido por 2, que dá 12,5. Ou seja, a altura do prédio é de 12,5 metros.